Começa mais uma edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nessa edição vamos conversar com José Carlos Santos, presidente do Sindepol, Sindicato dos Delegados de Polícia de Alagoas. Vamos conversar também com o engenheiro Gilberto Espírito Santo, ele que é diretor da GES, Consultoria, Engenharia e Serviços, e também com o produtor cultural Carlito Lima. Aguarde só um instante. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Tem obra, tem força-tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força-tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Daqui a pouco, nesta edição de Conjuntura, a gente vai conversar com o engenheiro Gilberto Espírito Santo e também com o também engenheiro e produtor cultural Carlito Lima. A partir de agora, nosso entrevistado é José Carlos Santos, presidente do recém-criado Sindepol, Sindicato dos Delegados de Polícia de Alagoas. Presidente, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. E aí, qual foi a intenção de vocês ao criarem o Sindepol? Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. Os delegados já têm uma associação, a Associação dos Delegados, a ADEPOL. Só que nós sentimos a necessidade de se criar uma entidade mais forte do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. E nós entendemos que o sindicato, até do ponto de vista legal, ele tem essa representatividade maior, né? O sindicato ele tem condições de representar toda a categoria, independente do delegado ser ou não sindicalizado. Então, nós entendemos que havia essa necessidade mesmo, havendo a associação que tem mais o teor recreativo, né? Muito embora a DEPOL fizesse, às vezes, de lidar, de tratar, substituir o que o sindicato faz, mas nós sentimos essa necessidade e por isso foi criado em 15 de maio desse ano. Eu fiz a pergunta exatamente porque o que se comenta é que o sindicato foi criado justamente para pessoas que estariam mais ou menos insatisfeitas com a condução da ADEPOL, quer dizer, que seria como uma opção a mais. O nosso discurso é que nós vamos andar unidos e temos pregado isso, temos um excelente relacionamento com a associação. Eu não posso te dizer que não havia uma ou outra insatisfação, mas hoje nós temos delegados de todas as classes, né? Temos delegados sindicalizados da turma mais recente, que é a minha turma de 3 anos atrás, temos delegados de 13 anos, que é a turma intermediária, e delegados antigos, delegados com mais tempo de carreira, que estão conosco nessa luta. Mas a ideia não foi dividir, não. A ideia foi, de fato, unir.
Em termos de atribuições, o que é que distingue uma da outra? Você falou agora há pouco na questão associativa, mas pode ter um pouco mais. Isso, o sindicato ele tem essa questão de poder representar o sindicalizado, independente dele estar sindicalizado ou não. A lei também garante uma proteção maior à entidade sindical, quem dirige o sindicato, né? Eles têm algumas garantias que fazem com que o dirigente sindical ele possa confrontar e enfrentar as dificuldades que tem, sem que seja perseguido para isso. Isso vai dar liberdade, vai dar autonomia para que o presidente de um sindicato ou os diretores sindicais eles possam efetivamente colocar os problemas que afligem a categoria e tratar com o governo, com a própria direção geral, né? A nossa preocupação com a associação, por exemplo, é que o diretor que está licenciado, o presidente da ADEPOL era diretor da polícia, então tinha um cargo de gestão da polícia. Então, isso de algum modo tira a autonomia da associação de questionar e de cobrar algumas melhorias que a gente entende necessárias para a categoria dos delegados. Presidente, quais são as reivindicações de vocês, as reivindicações principais de vocês que estão começando agora esse trabalho de formação de uma entidade de classe? Olha, Flávio, nós estamos tão preocupados com a própria sobrevivência da Polícia Civil que a principal reivindicação que a gente faz é que a Polícia Civil volte a ocupar o espaço que ela tem por lei, ela possa desempenhar as atribuições que são delas, que a gente está preocupado porque nós temos visto a invasão de alguns outros órgãos nas atribuições da Polícia Civil. Então, a atividade investigativa, a Polícia Civil ela tem perdido espaço nessa luta da criminalidade e nós temos essa principal preocupação. Sindicato, então nós teremos sim bandeiras remuneratórias, teremos bandeiras de melhorias de infraestrutura, bandeiras de pessoal, que é um dos nossos principais gargalos hoje. E quem é que está usurpando as atribuições da... Olha, uma das nossas maiores preocupações é a atuação da Polícia Militar hoje em 3 aspectos, né? Nós temos questionado muito, temos nos reunido com o secretário de Estado de Segurança Pública, o Coronel Lima Júnior, porque nós nos preocupamos com basicamente 3 vertentes. A primeira delas é o chamado TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência. Nós entendemos, e a lei, a nosso ver, claro, decisões do Supremo Tribunal Federal validam essa nossa tese de que o TCO é atribuição exclusiva da Polícia Civil. O TCO nada mais é do que um flagrante mais simplificado, uma investigação simplificada, né? E a Polícia Militar daqui de Alagoas, ela tem feito treinamentos e tem buscado essa autorização para que se lavre esses TCOs. Nós somos totalmente contrários. Primeiro, do ponto de vista legal, e segundo, do ponto de vista prático, as alegações que a Polícia Militar faz, elas não se sustentam. Se alega que os policiais militares demoram muito tempo nas centrais. Ora, nós lutamos até recente para extinguir uma central de flagrante aqui em Maceió, porque ela era indefetiva, ela não tinha demanda. Então, nós fizemos um levantamento, para se ter uma ideia, e dá uma média de 1 TCO por dia. Então, não se pode dizer que a capilaridade da Polícia Civil de lavrar termo circunstanciado de ocorrência seja um problema de tirar policiais militares das ruas. Aí se fala no interior, não, o problema não é a capital tem centrais de flagrantes, o problema é o interior, que não tem delegados, que não tem equipes. E nós fizemos um levantamento e mostramos que isso também não é real. A média de termos circunstanciados de ocorrências lavradas no interior é 0,3 por dia. É muito pouco. E se falou também outra questão, não, o problema é que tem delegacias que só faz o flagrante, só faz o termo circunstanciado na regional. Nós fizemos uma média também e é 34 quilômetros. Alagoas é um estado pequeno, nós temos muitas regionais comparadas com outros estados da federação e a média de distância entre cidades pequenas até as cidades que a Polícia Civil tem regionais é apenas 34 quilômetros. 34 quilômetros é menos de 30 minutos. Então, não se sustentam nem do ponto de vista legal e nem do ponto de vista prático que a Polícia Militar faça essa questão do TCO. E outro que nos aflige muito é a questão da inteligência. Inteligência hoje é uma ferramenta, claro que a inteligência é bem mais ampla que isso, mas a estrutura de inteligência é essencial para a Polícia Civil. A Polícia Civil não pode hoje estar fazendo inquéritos e mais inquéritos tão somente baseado em testemunhos. Ela tem que ter ferramentas de inteligência, tem que ter provas materiais. A inteligência é muito importante nesse aspecto. E hoje toda a estrutura da inteligência funciona na Secretaria de Segurança Pública, coordenada e gerenciada por militares, né? Nós não temos acesso. Esse final de semana eu li uma matéria no UOL, salvo engano, feita pela Folha de São Paulo,
que citava sobre o problema do PCC aqui no Nordeste, citava Alagoas. E o engraçado é que as pessoas ouvidas para falar sobre o crime organizado, sobre o PCC aqui em Alagoas, eram todos policiais militares, porque, de fato, toda a inteligência policial no estado de Alagoas está sob comando militar. Isso é que nós questionamos. Qual é a posição de vocês em relação a uma questão que, vez por outra, volta à tona, que é a unificação das polícias? Olha, são basicamente 3 temas que sempre ficam girando, né? A tal da unificação das polícias, a questão do ciclo completo e a tal da carreira única, né? Nós entendemos o seguinte, Flávio, nós temos que ter a ciência de que alguma coisa precisa ser feita. Claro, hoje eu imagino que todos, seja numa fase pré-processual, seja na fase processual, todo mundo está devendo à sociedade e há necessidade de melhorias na questão do combate à criminalidade. A questão maior que se centra é porque a Polícia Militar ela tem interesse que seja o tal do ciclo completo, então a Polícia Militar tem interesse de fazer não somente o trabalho ostensivo, mas tem interesse de fazer também o trabalho investigativo, lavrar os flagrantes e fazer as investigações, mas ela não quer ser desmilitarizada. Nós até aceitamos discutir a questão da unificação das polícias, a questão do ciclo completo. Agora, nós só aceitamos discutir isso com a polícia desmilitarizada. Não é possível, depois de alguns anos de chumbo que nós vivemos, que nós tenhamos que submeter 80% das polícias em Alagoas. A Polícia Militar representa 80% a 85%, enquanto a Polícia Civil, que é muito defasada, né, nós cobramos a convocação da reserva técnica, fica em torno de 20% a 15%. Então, a sociedade, imagino que não deseja, não quer e não deve aceitar que nós tenhamos toda uma estrutura policial hoje militarizada. Então, nós aceitamos discutir a unificação das polícias, agora, desde que ela, de início, seja desmilitarizada. Bom, um problema muito próprio aqui da estrutura em Alagoas é a questão de presos nas delegacias. Esse lugar de preso, dizem os policiais civis, nos presídios. Né? Qual a posição de vocês quanto a isso? Nós somos totalmente contrários, temos reclamado, temos sentado com o delegado-geral, sentado com o secretário, porque, de fato, desvirtua a função da Polícia Civil. Nós hoje só temos, de um modo geral, 38% da estrutura que foi criada em relação a cargos na Polícia Civil, somente 38% está preenchido. E esses 38% não é utilizado totalmente para investigação por situações como essas, de colegas, de agentes, escrivães e delegados que têm que estarem preocupados com presos em delegacias. Né? Nós não estamos fazendo a nossa função, que é investigar, porque temos que nos preocupar com isso. Temos que reconhecer, houve um avanço, a central de flagrantes a casa de custódia, melhor dizendo, daqui de Maceió, no Jacintinho, foi fechada, então já há algum avanço nesse aspecto, mas os interiores ainda têm muito esse problema, e mesmo aqui, as centrais acabaram a casa de custódia, mas os presos continuam dividindo nas centrais. Então, o problema ainda não foi solucionado, teve algum avanço, mas ainda é um dos problemas sérios para a Polícia Civil. Uma outra questão, Zé Carlos, é aquela polêmica com o Ministério Público a respeito de investigações. Qual o seu entendimento a respeito? Ora, investigar é sempre bom. Quanto mais pessoas estiverem investigando, nós não vemos mal nisso. A questão é, no meu entendimento pessoal, o Ministério Público ele teria que também ter uma certa estrutura e não se preocupar somente em investigar aqueles casos que vai dar notoriedade, que vai dar algum tipo de comoção nacional. Né? Eu acho que o Ministério Público ele poderia contribuir muito mais se ele tivesse cobrando do Estado uma estrutura melhor, uma independência maior das polícias para investigar. Agora, eu particularmente não sou contra, mas o problema maior é quando essa discussão ela acaba desbancando para o corporativismo, né? E o Ministério Público acaba dizendo, olha, o problema são as deficiências de investigação da Polícia Civil, e a Polícia Civil também faz suas queixas, mas eu particularmente não sou contra. A questão é, o Ministério Público ele acaba sendo seletivo, ele não investiga todos os casos que tem que investigar, até porque não tem estrutura, verdade seja dita. Mas eu particularmente não sou contrário a essa questão. Ok, muito obrigado a José Carlos Santos, presidente do Sindepol, Sindicato dos Delegados de Polícia de Alagoas, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com o engenheiro Gilberto do Espírito Santo.
Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder, na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro. Ela encaixa quando Tá todo mundo ligado. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Tem obra, tem força-tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força-tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. Agora quem está aqui conosco em conjuntura é o engenheiro Gilberto Espírito Santo, ele que é diretor da GES, Consultoria, Engenharia e Serviços, empresa que organizou o Teatro da Energia, uma iniciativa do Clube de Engenharia de Alagoas. Gilberto, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa conjuntura. E como é que foi, como é que surgiu essa história, essa ideia de fazer o Teatro da Energia? Flávio, surgiu da observação que a gente sempre faz na conjuntura atual, né? Conjuntura política, conjuntura econômica, e a gente termina também, né, caindo na conjuntura energética, e resolvemos fazer uma coisa diferente, porque normalmente a gente vê o pessoal fazer palestras, né? E o que é a palestra? O camarada tem aquela posição ali, né, e vai e defende aquela posição. Então, nós achamos em promover debates, porque, na realidade, eu fico até tremendo nas bases quando alguém chega e diz, na verdade, não existe essa verdade absoluta, né? Cada um tem um ponto de vista. No caso da energia, você tem uma verdade tecnológica, tem uma verdade econômica, né? Tem uma verdade social, uma verdade cultural, depende do seu ponto de vista. Então, a questão do debate é que é fundamental. Outra coisa também fundamental que a gente acha é dar muito espaço para que haja as perguntas, porque a gente também defende a tese de que as perguntas são mais importantes do que as respostas, né? Então, o Teatro da Energia foi dentro dessa moldura, né? E as cortinas lá do Clube de Engenharia se abriram, a mútua, né, teve condições de bancar aqueles pequenos custos ali, já que outras instituições aqui do Estado
não se interessaram pela questão e a gente está fazendo essa promoção muito boa, por sinal. Gilberto, eu estou aqui com a relação de alguns tópicos que foram colocados como conclusões desse teatro da energia. Um deles é com relação à geração hidráulica, que era muito barata e isso evitou que surgissem alternativas energéticas. Pode-se dizer que a geração hidráulica está em vias de esgotamento aqui no Brasil, como fonte de energia? Está. O sistema elétrico brasileiro, ele, em função da nossa hidrologia ser muito vasta, muito extensa, era 98% da carga era suprida por energia hidráulica. Então, as coisas foram acontecendo, foram se esgotando, e o nosso grande potencial hoje remanescente ainda está lá na Amazônia. E lá você tem problemas de ordem territórios indígenas, problemas ambientais, e você não faz mais usinas de reservatório. Então, como você não tem como acumular energia, a água que não passa no gerador, ela vai embora pelo vertedouro. Então, essas coisas foram se esgotando, de forma que hoje a energia hidráulica ainda é preponderante, mas é só em torno de 65%. Então, como a energia hidráulica, pela, vamos dizer, economia de escala, é muito barata e viabilizava todas as outras fontes que agora, com esse processo todo, estão aparecendo e se tornando competitivas em relação à energia hidráulica. Outra questão também da energia hidráulica é que você tem na Amazônia, mas você precisa de linhas de transmissão. Então, você tem que incluir no custo da energia o custo da transmissão, até você chegar no bolso do consumidor. Então, todas essas coisas fazem com que venha a aparecer a competitividade das outras fontes. E quais são as perspectivas desse modelo que a gente tem predominante aqui no Nordeste também, dessa geração hidráulica de energia? A tendência é que é uma coisa que já está acontecendo hoje. A energia hidráulica não chega a 20% hoje de suprimento do Nordeste. É claro que eu estou falando agora, é uma situação pontual, mas acho que a tendência é nesse sentido. Você tem muita energia eólica que foi colocada aqui no Nordeste. E qual era o objetivo da energia eólica? O objetivo da energia eólica era você poder guardar água no reservatório. Enquanto você está gerando com eólica, está guardando água no reservatório. Ora, mas você não tem mais água para guardar no reservatório. Sobradinho hoje está com menos de 10% de capacidade de armazenamento. Então, o que é que aconteceu? Como você não pode guardar água, quem é que vai suprir o sistema? Já que a eólica é intermitente, ela não funciona o tempo todo. Então, você precisa botar térmica. E as nossas térmicas não foram projetadas para isso, para trabalharem, como a gente chama, na base. Elas foram projetadas para entrar na hora da ponta. Então, são térmicas que têm característica que a gente chama de bang-bang, porque ela entra e sai só na hora da ponta, e também aquelas que a gente chama de Chanel número 5, porque são muito caras, e termina encarecendo todo o processo tarifário que vai cair no bolso do consumidor, certamente. A energia solar seria uma boa opção aqui para o Nordeste? É uma excelente opção e, inclusive, nós achamos que para Alagoas hoje a gente deve investir bastante nisso, com políticas públicas, e até com determinados subsídios. A gente perdeu o bonde da história, no caso do bagaço da cana. Hoje, as usinas do setor sucroalcooleiro estão um problema de sobrevivência,
Para você fazer uma geração de energia para exportar, vamos dizer, vai ter um investimento de 150 milhões, 160, porque tem que investir no campo e na indústria. No caso da eólica, também a gente, no meu entender, já perdemos o bonde da história, porque o fator de capacidade, quer dizer, que é o tempo em que as eólicas funcionam, lá no Rio Grande do Norte do Ceará, 40%, 45%. E aqui em Alagoas, pelo que está projetado, né, visto nos mapas, é 27%. Ora, então o empresário, obviamente, que ele vai começar a investir aonde você pode gerar mais, porque você tem um retorno do investimento muito mais rápido do que se você investir 27%. Vamos chegar aqui, mas vai demorar um pouquinho. E a solar, hoje, eu acho que é a grande saída para o estado de Alagoas. Gilberto, em termos de custo para o consumidor, qual é a alternativa dessas aí mais viável? Hoje você tem que fazer um mix, né? Porque, veja bem, aí o pessoal diz, bom, mas a eólica custa barato. Ok, mas a eólica não funciona o tempo todo. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter que ter uma outra fonte, né, para poder suportar aquele tempo em que as eólicas não estão funcionando. Em termos de tarifa, você vai ter um investimento eólico para remunerar e vai ter outro investimento para remunerar, para poder manter as 24 horas por dia. Então, é um somatório disso tudo, com muita inteligência, né, que vai fazer com que a energia seja mais barata. Agora, uma questão principal que não pode deixar de ser enfocada são os encargos e os impostos. Se você pegar a sua continha de luz, você vai ver lá que tem 47% de encargos e impostos. Os outros 53% é a energia, propriamente dita, gerada, a transmissão e a distribuição. Se você não encarar a questão tributária, que não é só na energia elétrica, você tem que encarar a questão tributária do Brasil como um todo, porque esse sistema está falido. Não pode continuar dessa forma. Então, a energia hoje também está cara, porque você, em 2013, a nossa ex-presidente Dilma fez uma medida provisória que, falando em tarifa, o que foi que aconteceu? Tirou o risco do empresário e jogou todo o risco no consumidor. Então, tudo que é de conta hoje, né, não gerou, o risco caiu para o consumidor. Quando o empresário também tem que assumir o risco, né, proporcional, obviamente, ao investimento que você fez. No caso, Gilberto, de Alagoas, há quem coloca como opções energéticas o bambu e o eucalipto. Você concorda? Concordo. O bambu, acho que um pouco mais distante. O eucalipto, é natural que isso aconteça, porque a questão da cana-de-açúcar, você vai ter que mecanizar, não tem mais que queimar, não vai poder mais queimar. Então, você tem terrenos em que não é possível fazer isso mais de forma braçal, você vai fazer mecanização, né? E a mecanização, se você não entrar com mecanização, não vai dar para competir com o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, né? Então, o eucalipto vai conviver, né, com a cana energeticamente também, né, para suprir essa dificuldade que a gente tem hoje. Uma informação que você me passou antes do programa. A UFAL é a única universidade federal do Nordeste que não tem o curso de engenharia elétrica. Quais são as implicações disso? Bom, as implicações, você sabe, né, Fábio, que eu fui professor durante 42 anos lá na UFAL, saí agora em janeiro desse ano. E a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer pesquisa e desenvolvimento, né? Porque
as instituições que financiam isso, né, disse, bom, você precisa de laboratório. Cadê o seu laboratório? Né? Você precisa de profissionais que trabalhem nisso. Você não tem, você tem pessoas isoladas, né, que dão a sua contribuição. Mas para você fazer isso de uma forma profissional e bem estruturada, você precisa, obviamente, ter estrutura, ter investimento. E sem o curso, não tem essa estrutura e esse investimento. Então, o pessoal está cuidando disso agora. Eu tenho a impressão que já agora, em 2018, já deve entrar um curso de engenharia elétrica na UFAL. Okay, muito obrigado ao engenheiro Gilberto Espírito Santo pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o também engenheiro e produtor cultural Carlito Lima. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRM-AL 2503, RQE 1874. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era um príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Conosco aqui para essa edição de Conjuntura, Carlito Lima. Ele que é engenheiro por profissão, mas é do Exército, oficial do Exército reformado, já foi prefeito da Barra São Miguel e de uns anos para cá, depois que ele se aposentou dessas atividades, ele passou a ser um agitador, um produtor cultural aqui no estado. E como ele não para, ele resolveu criar, a partir deste ano aqui em Maceió, a Festa Literária do Pontal da Barra. Carlito, bem-vindo aqui. E vamos falar então, para abrir essa nossa conversa, justamente sobre essa primeira festa literária do Pontal da Barra, aqui em Maceió. Tá certo. Olha, essas festas literárias, elas começaram há 15 anos atrás em Paraty. Foi a primeira festa literária do Brasil, foi há 15 anos atrás. E hoje, no Brasil, elas se expandiram. Hoje já tem mais de 400 em todo o Brasil. Todos os municípios estão querendo fazer uma festa literária, porque a festa literária, ela tem, sim, uma diferença de outras festas. Por exemplo, você faz uma festa, traz a Elba Ramalho aqui, aí toma uma cerveja, arranja uma namorada, mas no outro dia você esquece até o nome da namorada e acabou-se, né? Essa que é a verdade. Agora, essa festa literária, não. Ela deixa um legado forte, principalmente para a juventude, que é o incentivo à leitura. E a leitura é um dos elementos básicos para a educação. E o Brasil está precisando ser educado, essa que é a verdade. Aí você vê, eu sou como
como engenheiro, eu gosto de número. A ONU, ela considera que um país é desenvolvido quando um habitante lê de 12 a 15 livros por ano. Então, a França, a China, né? País desenvolvido. Quem mais lê na América Latina é a Argentina, que lê 4 livros por ano. O Brasil, a média é de 1,5. Nós fizemos 8 anos festa literária em Marechal Deodoro, e quando eu saí de lá da secretaria, o ano passado, eu pedi para fazer uma pesquisa dos livros que os alunos da 8ª e 9ª série leram durante o ano de 2016. E, para minha surpresa, eles leram uma média de 5 livros. Olha, somente isso aí é um número que eu acho assim, extraordinário para ver o valor da festa literária. Isso é efeito direto desse evento que você fez, não é isso? Mas é um produto direto. Ô Carlito, esse formato dessa primeira festa literária do Pontal da Barra aqui em Maceió, que vai ser agora dia 30 de agosto, 30 de agosto a 2 de setembro, ele vai ser formato semelhante ao de Marechal Deodoro? Ah, vai ser um formato bem semelhante. Nos outros lugares são diferentes. O que é que vai haver? Primeiro, um auditório. Um auditório nós vamos fazer no jardim. O Caio Porto, o doutor Caio Porto, filho, ele nos cedeu o jardim da casa dele, lá no Pontal da Barra, assim, à beira da lagoa. A Prefeitura de Maceió vai armar um auditório. E nesses auditórios, todo dia, tem de 7 a 8 mesas de debates e palestras também, de vários assuntos, né? Então, tem literatura, claro, com a Raquel de Queiroz, tem literatura de poesias e outras mais, mas também nós vamos debater algumas coisas da cidade, sobre o Salgadinho, sobre as lagoas. Tem uma palestra sobre o Otávio Brandão, que escreveu em 1919 um livro Canais e Lagoas, e até hoje ele é atual, entendeu? É uma variedade de palestras muito boas, né? Vem pessoas de fora. Eu estou vendo aqui, por esse material que você me entregou, que serão homenageados, quer dizer, post-mortem, Raquel de Queiroz, né? Escritora cearense que morou algum tempo aqui em Maceió, e também o nosso conterrâneo, que é lá de Tanque d'Arca, alagoano de Tanque d'Arca, Audálio Dantas, jornalista e escritor, radicado há muitos anos em São Paulo. Em São Paulo. No caso específico do Audálio, o que é que você pretende fazer para homenageá-lo? Olha, nós vamos homenageá-lo. Tem a tarde toda de sexta-feira, são palestras sobre a obra de Audálio Dantas. Então, vem uma escritora, que inclusive ela é juíza, a Andréa Pachá, ela inclusive que escreve para o Fantástico aquele tema que a Glória Pires não tem um tema sobre família, né, de separação, quem escreve é ela, a Andréa Pachá. Então, a Andréa Pachá vai falar sobre a obra do Audálio Dantas como jornalista. Aí depois tem o Maurício Melo Júnior, vai falar sobre a obra do Audálio Dantas como escritor. E depois haverá uma entrevista com 4 jornalistas que foram escolhidos ao vivo, o Audálio Dantas lá, ao vivo, e esses 4 jornalistas, que é a Bleine Oliveira, a Gorete Lima, o Rodrigo Cavalcante e o Mário Lima. Então, eles vão fazer uma entrevista ao vivo com o Audálio. E também haverá algumas outras homenagens, não só lá dentro da festa literária, como também em Tanque d'Arca, em outros lugares aí. Eu estou vendo aqui na programação, na sexta-feira, por exemplo, dia 1º de setembro, um tema que não tem nada a ver diretamente com a cultura, mas é bastante atual e interessante, que é prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Mas então vai haver, porque o bispo, o bispo Filho, Zé Bispo Filho, ele está fazendo, é um dos coordenadores, e ele solicitou essa palestra, que eu acho muito importante. E o bispo, ele vive
o trabalho dele são com as 27 casas que existem aqui em Alagoas de recuperação de drogados. Aí ele vai levar alguns depoimentos. Isso aí está sendo um problema mundial. E aqui no estado de Alagoas, em qualquer canto do Brasil, essa nova geração que pegou em droga, eu tenho uma pesquisa aí que diz que nenhuma família deixa de ter um problema de alcoolismo. E como tem muito jovem que vai assistir às palestras, não só para os jovens, também é bom para o pessoal que tem seus filhos, seus netos, né? Então vai ter essa palestra, uma mesa de debate sobre droga. Carlito, você tem conseguido apoio suficiente para fazer esse evento? Olha, esse é o apoio que eu tive, o primordial, foi o caso seguinte, eu queria fazer a festa literária da periferia, como tem lá no Rio de Janeiro, a FLUP, e tem também lá no Rio, que eu conheci, uma festa literária num bairro, Santa Teresa, que é um bairro de cultura. Aí, quando nós estávamos procurando, eu e o bispo, então lembramos do Pontal, que é um bairro periférico e é um bairro charmoso, um bairro bonito, que tem aquelas mulheres herdeiras, as pessoas que foram para lá, os alunos das escolas, todos os alunos estão convidados, porque tudo é de graça lá, não só as palestras, como também tem show. A partir de 16 horas tem um palco com show, esse show tem concertos musicais com as filarmônicas, aí depois tem um show de rock, é tudo misturado, tem gosto para tudo, com violão e também sarau de poesia, uma coisa muito variada, que começa às 9 horas da manhã e só termina às 23 horas. Né? Nós estamos no mês de folclore, agosto, e Alagoas tem uma tradição muito forte no folclore. O folclore está contemplado de alguma forma? Claro que sim, o folclore. Não só o folclore, e fizemos lá no portal, porque a gente quer mostrar um bairro bonito de Maceió, que nos orgulha, o Pontal da Barra, com a cultura nossa, que é as mulheres rendeiras e o artesanato do Pontal, e também o folclore. Lá você tem uma chegança bacana, um fandango, tem as baianas, então tudo isso será mostrado e a gente quer que a juventude veja isso, ô Flávio, que a gente está precisando de mais autoestima, de coisas para a gente amar Alagoas. Tem muita coisa bonita em Alagoas e a gente precisa amar mais a autoestima, o sentimento de pertencimento. Isso aí é que é um incentivo também, um objetivo da festa literária. A abertura da festa vai ser quando, Carlito? A abertura é à noite de quarta-feira. No dia 30 será aberta foi convidado o governador, o prefeito, aí logo depois haverá um desfile de modas. As moças lá do Pontal, elas vão desfilar com vestidos de renda, biquíni de renda, um desfile de moda bacana. Entre elas, mais de 40 já tem para desfilar, vai ser muito interessante esse desfile. E depois um concerto com a banda da Polícia Militar. Isso na quarta-feira à noite, só vai ver isso. Agora, a partir de quinta, sexta e sábado, haverá sempre, paralelamente, as palestras lá na Casa do Caio, as bandas lá na Praça São Salvador e o mais importante para mim, dentro da Escola Silvestre Péricles, é uma escola que está lá, vai haver palestra, contação de história, oficina para os alunos. A gente quer levar isso para a juventude, que é importante. Carlito, voltando a falar sobre a Flimar, a Feira Literária de Marechal Deodoro, que você idealizou e executou durante a gestão do prefeito Cristiano Mateus, os 8 anos da gestão do prefeito Cristiano Mateus. Você se sente, de alguma forma, frustrado por a Prefeitura de Marechal não ter mantido esse evento? Não, eu tenho todo o prazer, para mim, maior honra. Inclusive, agora, em Paraty, eu fui convidado como o homem que fez a festa, porque a Festa Literária de Marechal Deodoro está conhecida todo o Brasil. Eu consegui fazer isso e me chamaram para um debate lá em Paraty,
Eu fui para uma mesa de debate junto com um cara que faz uma festa literária na França, outro que faz em Ouro Preto, e me chamaram para fazer esse debate. E vamos repetir esse debate agora na Bienal do Rio de Janeiro, em setembro, e vamos fazer esse debate também em Ouro Preto. Isso tudo pela festa literária. Mas de o Marechal. fato é que não vai ter mais a festa de Marechal. Mas vai ter, o prefeito me disse que vai ter. Aí é bom que as pessoas façam com suas próprias pernas, sem minha ajuda. Eu já estou aqui entrando na Flipontal em Maceió, mas Flávio, Palmeira dos Índios já me convidou para eu fazer também uma festa literária como um Porto Calmo. Então, esse ano eu estou cheio. Palmeira dos Índios, o prefeito é tão empolgado que disse que se cuide para ti que eu vou fazer a maior festa literária do Brasil, o Júlio César. Agora mesmo, esse ano a gente vai ter mais uma vez a Bienal do Livro da Universidade Federal de Alagoas, que se tornou um dos maiores eventos nesse âmbito do nível nacional. E eu lhe pergunto, Carlito, como é que você explica que um estado de tantos analfabetos, pouca gente que tem interesse pela leitura, consiga o estado realizar eventos tão importantes e tão concorridos nessa área literária? Bom, porque isso aqui é o seguinte, a Bienal do Livro, ela é da UFAL, é a Universidade Federal de Alagoas que faz, não é isso? Sim. Lá já a festa literária já é a Prefeitura de Maceió, junto com a Associação das Mulheres Rendeiras, e eu tive também com uma pequena associação que eu fiz. Então, são dois órgãos diferentes que estão fazendo. Há uma diferença da Bienal, porque a Bienal, embora seja bem maior, elas são 10 dias, ela tem, assim, um objetivo mais comercial, talvez, porque ela tem 233 estandes de livro para venda, não é? Mas vai ter, por exemplo, lançamento de livros e palestras maravilhosas na Bienal. Mas o nosso objetivo já da festa literária é mais o incentivo à leitura, principalmente para a criança. Lá em Marechal Deodoro, começava as festas literárias já no mês de março ou abril. A Secretaria de Educação já começava a fazer palestras sobre os homenageados o ano todinho. Quando chegava na festa literária, era só o final de um trabalho, né? Fazia em cada escola, são 13 lá, a gente fazia uma flimazinha. Eu não sei agora como é que vão fazer, mas eu acho que lá em Marechal Deodoro deve fazer uma coisa boa também. Qual a sua avaliação, Carlito, de modo geral, sobre a cultura aqui em Alagoas, nesse momento? No momento eu estou vendo assim um trabalho bem satisfatório com a cultura no estado de Alagoas. Esse governo aí, ele está dando um apoio à Secretaria de Cultura, está fazendo uns editais, estou vendo, está dando muita importância, como também aqui dentro de Maceió, a Fundação Municipal, ela, o ano passado mesmo, fez mais de 40 editais, dando R$30 mil para cada grupo, né? E isso aí é uma coisa que nunca houve no estado de Alagoas, tanto incentivo à cultura como nesses últimos anos. Ok. Obrigado, Carlito, pela sua participação aqui em Conjuntura. Encerramos aqui mais uma edição do Conjuntura com esse agradecimento a Carlito Lima, que, como foi dito aqui, é engenheiro, oficial do Exército da Reserva, já foi prefeito, foi político, foi prefeito da Barra de São Miguel e tem se dedicado ultimamente à produção cultural aqui no estado de Alagoas. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.